pessoal, boa noite. Dando continuidade às nossas apresentações de artigo, eu vou passar a palavra para o primeiro artigo de hoje, que é o artigo do Bruno. Bruno, você tem até 15 minutos. Olá, boa noite, pessoal. Para quem me conhece, me chamo Bruno. Eu sou engenheiro mecânico, sou formando em construção naval na UERJ, sou mestrando em engenharia e ciências dos materiais, trabalho com polímeros, trabalho com polímeros 2 anos com a professora Gisele, com o professor Maurício, e eu vou falar um pouco sobre o panorama da impressão 3D no setor naval. Não tem como começar a falar sobre impressão 3D sem falar sobre prototipagem. O que seria uma prototipagem? Seria nada mais do que a criação de modelos para a passagem de ideias para a vida real, digamos assim. Então, os benefícios dessa técnica é você ter baixo custo para produzir, você consegue fazer experimentos, você consegue trabalhar com eles para fins acadêmicos. Então, é uma técnica que é usada não só na impressão 3D, mas como para o pessoal de ciência da computação, de software, você faz um protótipo e dali que você vai aperfeiçoando. Os protótipos navais, são mais utilizados para fins acadêmicos, porém também para fins mais como o Duna, que é um projeto que nós temos aqui na faculdade, em breve será aí aberto, mas podem ser criadas peças de impressão 3D para essa competição. Aqui nós temos algumas cascos de embarcações feitas aqui na universidade com impressão 3D. Eu vou falar um pouco aqui sobre a impressora 3D e o método de deposição por material, que é a técnica usada na impressão. Aqui na universidade nós temos no Lacomove, nós temos duas impressoras 3D, que é a GT Max e a Ender 3. As duas trabalham com a técnica FDM, que é a técnica de deposição por material de fusão. Como acontece essa técnica? Simplesmente, eu botei esse esquema aqui bem didático, que nada mais é do que a fusão do material, no caso do polímero, e ele vai se colocando camada a camada. Isso é possível porque o polímero que nós trabalhamos aqui, ele é um polímero termoplástico, ou seja, depois que ele é esquentado, depois que ele é aquecido, ele volta ao normal. Então, é assim que... Vou falar um pouco sobre o polímero que eu usei no meu projeto, que foi o polímero ABS. Ele tem uma boa possibilidade, uma elevada resistência ao impacto, uma temperatura de baixa índice de absorção de água e estabilidade dimensional. Ou seja, é um polímero muito bom para se trabalhar para protótipos navais, porque ele não tem baixo índice de absorção à água, e isso para fazer os testes é bem maravilhoso, e didaticamente falando também. Aqui eu vou falar um pouco sobre os métodos. Como nós fazemos esses experimentos? Nós fazemos corpos próprios, modelados em SolidWorks e AutoCAD. Desses corpos próprios nós fazemos os experimentos todos e assim criamos os protótipos para uso didático e para as embarcações. Aqui nós temos uma hélice, uma embarcação e um mancal, que também foi impresso aqui na universidade. Aqui eu coloquei o print screen do software que eu uso, que é o DeathShip. Nele você consegue fazer a modelagem do casco, você tem cascos prontos já, e você pode mudar a dimensão dele também. Você pode criar um do zero ou mexer nessa dimensão. E foi esse software que eu usei para fazer os cascos e para fazer a prototipagem deles. Aqui eu vou falar um pouco sobre os resultados. Os parâmetros que foram variados na impressão foram a velocidade de preenchimento. Velocidade foi de 50 milímetros por segundo. Preenchimento nós utilizamos a maioria milímetros por
15% e 30%. Utilizamos também variação de primeira camada, ou seja, da temperatura de primeira camada, que é a temperatura que reveste o protótipo, no caso, 240, 45, 50, e a temperatura da segunda camada, que é a camada que vem após esse revestimento. Nós também variamos os ângulos de impressão horizontalmente, vertical e transversal, entre 0, 30, 60 e 90. Após isso, nós produzimos os corpos de provas que estavam na imagem e fizemos os ensaios de tração e dureza. Aqui eu botei um esquema também bem didático para quem nunca viu, quem está começando aí. O ensaio de tração nada mais é do que tracionar o corpo de prova e ver o quanta carga esse corpo de prova suporta até o seu rompimento. E o ensaio de dureza, temos 3 tipos, mas o ensaio Sharpie, ele aplica uma força no material e vê quanto essa força foi aplicada no material em si. Aqui também nós temos as análises após os corpos de prova, nós temos as durezas, se manteve constante e as resistências ao preenchimento e à velocidade. Aqui também nós temos o grau de impressão, os parâmetros e o transversal e o horizontal. Então, após analisar todos esses dados, juntando todos esses protótipos, nós concluímos que a dureza se manteve constante em todos os experimentos. E em relação ao teste de tração, os melhores resultados foram para o de 30 graus impresso horizontalmente. Então, após nós concluirmos esses parâmetros, nós produzimos os corpos de provas, que são os protótipos de cascos de embarcações, que serão feitos para uso didático. Quero agradecer a UERJ, a FAPERJ, o Senap e o Labemol.